como Deus atende às nossas orações e nos traz conforto às nossas almas. Muitas vezes oramos e não somos atendidos porque não sabemos pedir. Deus não atende pedido que não esteja de acordo com sua soberana vontade e expresso em sua palavra registrada na Bíblia. Muitos pedem coisas que mais se relacionam com sua vida natural do que com sua vida espiritual. Outros seguem rigorosamente princípios religiosos, muitas vezes não fundamentados na Bíblia, pois não conferem o que ouvem, o conteúdo da doutrinação a qual são submetidos, como o que diz a Bíblia, tal qual faziam os bereanos. Ou seja, eles não conferem o que ouvem, o que lhes é pregado, com a doutrinação que lhes é passada, com o conteúdo bíblico, como faziam os bereanos. As religiões não raramente incluem aspectos, dogmas, tradições por elas criadas, concepções por elas adotadas e repetidas ao longo do tempo, em constante doutrinação, e levam as pessoas a agir crendo nesse engano, sem perceber o quanto estão em desacordo com o que está escrito na Bíblia, a expressão da palavra de Deus. Pré-requisitos necessários para que sejamos ouvidos em nossas orações, que estejamos convencidos dos nossos próprios erros e limitações, o que resulta da ação do Espírito Santo, o único que convence o pecador do pecado. Que a fé, dom de Deus, é outro pré-requisito para que nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Criador, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A sã doutrina preferem mestres que lhes falem de acordo com as suas paixões ou concupiscências, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esses são outros pré-requisitos para que nossas orações sejam ouvidas. A prática do jejum, o comportamento pessoal em acordo com o que prega, uma vida de oração com persistência, pois a Bíblia nos fala sobre vários personagens que, diante da improbabilidade de alcançarem o que pediam, persistiam por anos confiando na misericórdia de Deus, em seu incomparável amor, e foram atendidas suas orações. Precisamos pregar em harmonia com o que está escrito, tendo a prudência de não agredir ou violentar a crença do próximo, mas expondo com fidelidade a palavra de Deus, que, conforme está escrito em Isaías, capítulo 55, 11, não volta vazia. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. É indispensável que tenhamos absoluta convicção que a salvação de nossas almas somente pode ser possível pela porta estreita, pelo caminho apertado, pela negação de si mesmo, enfrentando as provas que, conforme nos ensina a Bíblia, Deus não permite que sejam maiores que nossas forças para suportá-las, pois antes nos dá o escape
para que a possamos suportar. E assim está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não podemos ser salvos por religião, por nossas obras, ou qualquer dos nossos esforços, pois assim está escrito em Efésios capítulo 2, versículos de 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34 e Lucas capítulo 9, versículo 23. Vejamos Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não prestarás culto a nada que exista ou seja feito por mãos humanas na terra ou embaixo da terra, nem no céu, porque a Bíblia diz em Êxodo 20, versículos 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura em alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui não há senão aparente contradição com o que está escrito em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Porque, entendendo o Êxodo 20, versículo 5 no contexto, percebemos que ali Deus se refere ao pecado da idolatria. Deus considera a idolatria uma traição extremamente traiçoeira, uma traição enorme. Os idólatras traíam o governo teocrático de Israel e traem o governo de Deus em suas vidas. A idolatria produz costumes que se incorporam à cultura e as pessoas, desde a infância, nesse ambiente idólatra, por tradição, fatalmente praticam a idolatria, transmitindo esse comportamento abominável a Deus, aos seus descendentes, incorrendo em desobediência ao Supremo Criador. Seriam, portanto, necessárias várias gerações para que fosse expurgado este mal nessas pessoas. Jesus não é um caminho, mas o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Devemos ter nosso foco em Cristo, lembrando-nos da passagem descrita em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 30, quando Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas, e Jesus permite. Enquanto Pedro mantém o foco em Cristo, ele caminha normalmente sobre as águas. Ao desviar o olhar para a agitação do mar, começa a submergir. É preciso confessarmos os nossos pecados, ou seja, o reconhecimento e sincera admissão dos nossos erros, e Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus registrada na Bíblia é a boa semente, conforme vemos na parábola do semeador, registrada em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. Quando cai em bom solo, dá frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. O bom solo é aquele que tem ouvidos para ouvir, que tem sede pela palavra de Deus e produz frutos pela obediência a Deus. Quando atentamos para o que foi exposto, buscamos na palavra
o que traz conforto ao nosso coração, a verdadeira paz. Disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Tendo ouvidos para ouvir, podemos alimentar nossa fé e alcançar a verdadeira paz nos textos que se seguem. Miqueias capítulo 7, versículo 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não lembrarei mais. Salmos 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro, capítulo 3, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, Lucas capítulo 11, versículo 9, lemos: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Aqui a intenção de quem pede é para seu próprio benefício, honra, glória ou bens terrenos, nada se relacionando ao bem comum ou principalmente para a glória de Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Isaías, capítulo 40, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça e tome posse dessas palavras. Esta é minha oração. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.